no dia 14 de janeiro. 14 de janeiro foi o primeiro sermão naquele formato de panorama. E de lá até aqui o Senhor vem nos falando. Nós vamos terminar aqui nesses versos. Deus quer que a gente enxergue, meus irmãos, que Ele é fiel, que Ele não sofre variações. Ele sempre foi e sempre será misericordioso, gracioso. E é assim que o profeta Miqueias vai terminar, meus irmãos. O verso 7 é a conexão de tudo que nós vamos ver hoje aqui, certo? Então eu quero começar lendo o verso 7, do capítulo 7, onde tem aqui a percepção do profeta, e ele se colocar em olhar para o Senhor, esperar no Senhor e orar ao Senhor. A ideia de confiar no Senhor. E é dentro dessas três verdades, meus irmãos, que ele vai aprofundar aqui que Deus é fiel e Deus é misericordioso. Então veja bem, repetindo aqui o verso 7, né? As resoluções. Perceba que do verso 1 ao 6, ele olha, reconhece o pecado do povo de Deus, que ele se inclui, mesmo ele se colocando como aquele que se arrependeu. Mas ele entende e acredita na justiça de Deus. Mas ele não só olhou para isso, meus irmãos. O verso 7 do sermão passado a gente viu que ele olha para o seja das piores. E esse discernimento a gente sempre tem que buscar ter, porque o mundo não vai melhorando, o mundo está piorando. Mas por mais que isso seja difícil, meus irmãos, essa depravação, essa rebelião do mundo, Deus continua sendo Deus. E aqui, o Deus que é fiel, o Deus que é gracioso, misericordioso. Então vamos ler. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Minha inimiga, não se alegre a respeito de mim. Ainda que eu tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Até que julgue a minha verei. Ela será pisada com mas a terra se tornará em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações. O Senhor apacentará o seu povo. Ó Senhor, apacenta o seu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós numa floresta no meio da terra fértil, que ele seja apacentado em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias em que você saiu da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Por a boca e os seus ouvidos ficarão surdos, lamberão o pó como serpentes, como animais que se arrastam pelo chão. Tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do remanescente
nossos pecados nas antigos. A ti, Senhor. Amém. Meus irmãos, restauração e salvação, do verso 8 até o 13, providência e graça, do verso 14 ao verso 20. Então perceba aí, meus irmãos, um mundo totalmente que medo de perdoar. Especificamente do verso 18 até o 20, é onde o profeta termina a sua profecia, deixando bem claro que o prazer do Senhor, meus irmãos, não é mandar ninguém para o inferno. O prazer do Senhor, a satisfação do Senhor, é perdoar aqueles que se arrependem e abandonam o seu pecado. Não é à toa, meus irmãos, que o Senhor mostra toda a sua fidelidade, que desde a queda de Adão, já no capítulo 1, ele já lança uma palavra de fidelidade. Vai vir um que vai fazer o que vocês foram incapazes de fazer. Se manterem fiéis a mim. Ali, no capítulo 3, na queda do homem, capítulo 2, capítulo 3, o Senhor já lança uma promessa de que enviaria o Messias. E de Gênesis até chegar Jesus, ali no Novo Testamento, tudo apontava para ele. Todas as profecias, todos os profetas que se levantavam, apontavam, direcionavam. Meus irmãos, quanto de nós aqui reconhece que somos maravilhosamente abençoados por ter já a revelação de Deus nos dizendo que tudo aquilo que ele prometeu já se cumpriu na pessoa de Cristo. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados. O Senhor Jesus, meus irmãos, é a garantia de que o Senhor não quebra a sua aliança. Jesus veio a esse mundo, encarnou, morreu, ressuscitou. Isso torna, meus irmãos, inquebrável a oportunidade que Deus dá, enquanto vida, para que o homem se arrependa. Pode ser o pior pecado, meus irmãos. O pior pecado. E aqui nós vimos aqui vários pecados, como, por exemplo, profanar o culto ao Senhor, com todo tipo de orgia. As pessoas chegando na casa do Senhor, no templo do Senhor, com o coração cheio de vaidades, cheio de arrogância, de soberba, de avareza, e o Senhor tolerando todos esses.
O contexto de Miqueias não é diferente de Amós, não é diferente de Isaías, de Jeremias, de Oséias. É o povo pecando. Não é diferente do nosso contexto, meus irmãos. Quantos cristãos, ou quantos aqueles que se acham cristãos, estão profanando o culto a Deus? Mas hoje ainda há oportunidade para arrependimento. Porque esse Deus é um Deus de promessa, é um Deus fiel, é um Deus de aliança. Então, partindo aqui para a nossa exposição, olhe para o verso 8. Aqui eu vou começar a trazer alguns argumentos. Pelo menos, meus irmãos, aqui 5 argumentos. O primeiro argumento que eu vou trazer aqui está no verso 8, que aparece aí a expressão minha inimiga. Primeira pergunta é entender, que inimiga é essa? Que inimiga é essa? Tudo indica que essa inimiga aqui é o mundo. É o mundo pecaminoso. É o mundo na representação do governo do diabo. É o mundo aqui, meus irmãos, na representação da morte. Porque Miqueias sabe que o juízo de Deus vai ser derramado. E o mundo aqui, de juízo derramado de Deus, está na representação ou da Assíria, para o reino do norte, ou dos caldeus, para o reino do sul. Esses escarnecedores são os inimigos do Senhor. Eles que mais adiante vão fazer aquele questionamento: onde é que está o teu Deus? É incoerente isso aqui, é constrangedor para o povo de Deus ouvir isso. Porque até então o povo de Deus reconhecia como seu Deus o Estado, o governo, os homens, a riqueza, o patrimônio. Eles enxergavam nisso o seu Deus. E nessa hora, não vai poder defendê-los. Nós aqui sabemos, que todo esse povo aqui foi exilado. O reino do norte foi destruído, acabou, foi aniquilado. O reino do sul, mais um pouco na frente, foi levado ao exílio. Quem fez isso? Os inimigos. É para eles que Miqueias está falando. E qual é o argumento dele aqui? Simples. O que é que o verso 8 vai dizer para a gente? Olhe, meu inimigo, você pode cantar vitória agora. Eu vou cair. Eu vou cair. Vou cair pelas mãos de vocês. Mas quem está por trás de tudo isso é Deus. Meus irmãos, olha o senso de soberania aqui de Miqueias. Olha o senso de soberania. Meus irmãos, o que veio sobre eles foi coisas terríveis. Lembra quando nós estudamos outros profetas? Amós e tantos outros. A Síria era um povo carniceiro. Para levar o povo de Deus para o exílio, houve muita morte. Morte de forma cruel. Mas olhe a consciência de soberania que Miqueias tinha, quando ele diz isso aqui: minha inimiga, não se alegre, não festeje, não celebre a respeito de mim. A respeito de mim o quê? A minha queda. Olha o que ele vai dizer. Ainda que eu tenha caído, eu tornarei a me levantar. Aqui não é uma fala de alguém soberbo e arrogante, não, irmãos. Aqui é a fala de alguém que sabe, é consciente do castigo que vem sobre ele, da punição que vem sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem consciência que esse castigo, essa punição, não é para a sua destruição da sua alma, do seu ser. Vai ser da sua nacionalidade. Vai ser do seu patrimônio. Tudo isso vai ser destruído. Mas ele tem consciência que, no final, Deus vai restaurá-lo. Olha o que ele diz, ó. Eu tornarei a me levantar. Se eu morar nas trevas, trevas é um sinal de angústia, de medo. É um sinal de desprezo. É um sinal de derrota. Olha o que ele diz. O Senhor será a minha luz. Mesmo que essa minha queda seja a pior coisa da minha vida, eu reconheço que é a pior.
Não se alegrem, não zombem, não façam canções de zombaria contra mim. Porque, em outras palavras, o que ele está dizendo aqui, ó, Deus estará comigo. Você já ouviu isso aqui, né? Ó? O inferno só é o inferno porque Deus não estará lá. O céu só é céu porque Deus estará lá. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, meus irmãos? Que céu, que luz, só será luz, só será céu, se Deus estiver. O que é que Miqueias está dizendo? É trevas, eu reconheço. Mas ao mesmo tempo eu sei que é luz, porque o Senhor estará comigo. Entendeu? Então o primeiro argumento é esse. A promessa de restauração, meus irmãos. Em meio ao caos, a toda a depravação do mundo da época de Miqueias. Pense nas piores depravações, meus irmãos. Assassinato, prostituição, abuso sexual, estupro. Tudo que você pensa aí das piores coisas, as mais abomináveis, era o contexto. Miqueias sabe que o povo de Deus caiu nesses pecados. E muitos vão ser destruídos porque nunca foram o povo de Deus. O Senhor sempre guardará o seu remanescente. Mas o seu remanescente, ele não vai ser poupado das consequências do pecado do povo de Deus. Aí é aquilo que eu sempre vou dizer para os irmãos. Ou a gente sofre por nossa fidelidade, ou a gente sofre por nossa infidelidade. O sofrimento de Miqueias aqui é pela sua fidelidade. Por isso ele está dizendo isso. Quando alguém sofre por causa da sua infidelidade, ele jamais vai ter esse senso de soberania, de que Deus está no controle do caos, da desgraça. Entendeu? O primeiro argumento é esse. Quem tem a consciência, meus irmãos, de soberania de Deus, vai ter também a consciência da justiça de Deus. Olha o que é que o verso 9 vai dizer. Olha, ele falou, eu vou cair. Ele não disse só isso. Olha, meus irmãos, como isso é contraditório com muitas pregações dos dias de hoje. Olha o que é que ele vai dizer agora. Sofrerei o quê, irmãos? As bênçãos do Senhor? Sofrerei a ira do Senhor. Em momento algum, Miqueias perde a consciência da responsabilidade da consequência que o pecado traz. Castigo. Quantas vezes eu apanhei do meu pai e da minha mãe? Quantas vezes? E eu tinha certeza que eu ia apanhar. Mas eu também tinha certeza. Aquela surra que eu ia levar não era para me matar. Era para me fazer respeitar, reverenciar, temer o meu pai e minha mãe. E andar segundo as diretrizes dele. Essa é a consciência que todo cristão deve ter. Você pecou? Beleza. Peça perdão a Deus. Mas não ache que você não vai colher as consequências do seu pecado. Vai. Miqueias colheu as consequências do pecado dele e do pecado de toda a nação que se voltou contra Deus. Por isso ele diz isso. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito, ele me levará para a luz e eu verei a sua justiça. Consciência de soberania, consciência de justiça. Dizer assim, eu tenho consciência que Deus é amor. Beleza, Deus é amor. Mas você também tem consciência que Deus é justo? Miqueias tinha consciência de que Deus é justo. Deus é tão justo, e Ele é fiel à sua justiça, que Ele não vai tirar as consequências. Eu mereço a ira de Deus, porque eu pequei. Eu mereço. É a percepção do filho pródigo.
É voltar dizendo, eu pequei contra ti, Senhor. Quais são as consequências? O que eu mereço? Eu mereço não ser mais teu filho. Eu mereço ser como um dos teus empregados. Mas lá, o que é que o pai faz? Você sempre foi meu filho. Eu sempre te amei. Sempre te amei. Meus irmãos, eu já disse isso aqui. Não importa o que nós façamos, Deus continua sendo Deus soberano, um Deus justo. E a sua soberania e a sua justiça para com aquele que se arrepende sempre será, meus irmãos, abrir os braços, dizer, eu estou aqui, vai apanhar, vai sofrer, mas eu estou aqui. Entendeu? Terceiro argumento, está no verso 10. Vai guardando aí, tá, irmão? Senso de soberania, senso de justiça. Agora, verso 10. E ele cita de novo a inimiga. Olha aí. A minha inimiga verá isso. Ficará coberta de vergonha. Aquela que me disse, onde está o Senhor seu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora ela será pisada como a lama das ruas. Sabe o que é isso aí? Senso de juízo de Deus. Deus não vai deixar, como não deixou. A Síria foi punida pelo que ela fez. Os caldeus foram punidos pelo que eles fizeram. Aí alguém diz assim, mas não foi Deus que mandou eles fazerem? Meus irmãos, a teologia vai dizer para a gente que existe a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Como a gente resolver isso? Não tem como resolver. Aí alguns teólogos vão dizer o seguinte, na sua soberania, Deus sabe o potencial que o caído tem. E alguns vão dizer que a punição de Deus veio sobre esses que Deus levantou para punir o seu povo, simplesmente porque eles tiveram prazer em fazer até além do que o Senhor ordenou. Você já assistiu aqueles filmes de gangster, da máfia? Que aí o chefão diz assim, olha, vá lá e pegue lá os nossos concorrentes. Aí eles prendem os concorrentes. Aí o chefão, alguém liga para o chefão e diz, nós estamos com ele aqui, o que é que o senhor quer que a gente faça? Aí, dê um fim neles. Aí os serviçais desse chefão vão lá e praticam a maior atrocidade. Aí quando o chefão sabe como foi que a coisa se deu, aí ele vai e mata também os caras. Aí alguns dizem a mesma coisa, mas não foi o senhor que mandou eles fazer, senhor, eu mandei eles fazer, mas tudo tem limite, eles exageraram. Eles foram muito cruéis. A ideia é essa. O Senhor manda a Síria aí, vá lá e faça isso com o meu povo. E eles fazem até mais. Por quê? Porque a índole deles é perversa, são maus. O mundo é mau, o mundo nos odeia. Mas Deus não vai deixar ninguém. Não deixou esses? Por que vai deixar os do nosso tempo? Temos visto não, meus irmãos, injustiça? Não temos visto não homens que se acham poderosos, se acham Deus, e perseguem o povo de Deus, e massacram o povo de Deus, e quando isso acontece, Deus não está fora do controle. É Deus punindo de alguma maneira, é Deus agindo com justiça. Mas Deus não deixará. Ora, se Deus não deixou os seus, e está aqui Miqueias dizendo, eu vou cair, mas Deus será quem vai me levantar. Eu vou sofrer a ira de Deus, mas o Senhor vai me restaurar, porque eu confio na justiça de Deus. O Senhor há de me justificar. E aí ele entende, ó, inimiga minha, os seus dias também chegarão. A mesma mão que me bate vai bater em você também. Só que em você vai ser para humilhação, para destruição. O termo aqui, ó, será pisado como a lama das ruas. Essa ideia de humilhação,
sabe, de destruição, de acabar mesmo, de aniquilar. Não tem salvação aqui. Essa era a convicção dele. Verso 11 e 12. Tem outro argumento aqui, além da soberania, além de tudo isso que eu tenho falado aqui, da justiça de Deus, do juízo de Deus. Olha aqui o que é que o verso 11 vai dizer. É uma promessa, meus irmãos, de reestruturação de tudo aquilo que foi tomado do povo. A sua terra, o seu lugar, a sua prosperidade, o Senhor dará novamente. Foram resumidos a um povo sem nome, sem terra, mas vai chegar um dia. E aí é o ponto, tá, irmãos? A gente não sabe. Alguns vão acreditar que isso aqui vai acontecer no milênio literal. Outros acreditam que isso aqui já está acontecendo através da igreja. Outros vão dizer que isso aqui só vai acontecer quando o Mateus 24 lá, que é o tempo final, vai acontecer. Mas isso é o que menos importa. O que importa é que vai acontecer, meus irmãos. O que é que vai acontecer? Olha o que o texto diz. No dia da reedificação das suas muralhas, ó Jerusalém. Porque Jerusalém foi destruída, foi acabada, todos foram exilados. Aqui é a ideia de que o Reino do Norte há muito tempo já foi. Agora chegou a vez do Reino do Sul. Foram destruídos. Mas aqui o Miqueias, ele olha para um futuro que é o nosso futuro também. Certo? Olha o que ele diz. As muralhas, ó Jerusalém, nesse dia, os seus limites serão ampliados. Ou seja, o poder, o governo vai estar em Jerusalém. O Senhor vai restituir. Aí aqui ele é categórico em desenhar um quadro. Ele diz assim, nesse dia, virão a você. Quem virá a você? Todos aqueles que lhe perseguiram vão se sujeitar a você. Aqui eu vou aplicar, meus irmãos, como o mundo. A Bíblia não diz lá no Novo Testamento que nós julgaremos o mundo? Quando o Senhor está falando lá, Mateus 25, o grande julgamento lá, e aí começa o julgamento por quem, meus irmãos? Começa pela igreja. A igreja primeiro entra para a direita. Aí só depois os que vão para a esquerda, sem politicagem, tá, irmãos? Os que vão para a esquerda, eles vão para o inferno, vendo aqueles que foram perseguidos em todos os tempos, que foram massacrados, que foram zombados, estando no melhor lugar do mundo. Todos vão olhar. Entendeu, irmãos? Entendeu? Primeiro Deus vai abrir a porta do céu e vai entrando aqueles que o Senhor mandou o seu filho morrer pelos seus pecados. Os justificados vão entrando. E aqueles que não vão entrar, vão ver, meus irmãos. Vão ver. Hã? Você não entendeu ainda, meus irmãos? Entenda agora. Um prato de comida, você está com fome. Mas você não vai comer. Você vai ficar sem comer. Mas não vai ficar só sem comer. Você vai ficar sem comer, vendo outros comerem. Para que tortura maior, meus irmãos? Hã? Esse dia chegará que o mundo vai ficar com fome de Deus, com sede de Deus, e não vai ser saciado. E ele vai ver o povo de Deus que passou tanto tempo sofrendo, fome, nudez, como diz lá, Mateus 24. Agora, vestidos, ornados, com vestes da santificação, jubilando com o Senhor. Nesse dia virão a você, desde a Síria até o Egito, e do Egito até o Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Pense, meus irmãos, de todos os lugares. Aqui a ideia é de todos os lugares do mundo. Eles virão e vão ver. Ó, minha inimiga, você vai ver o que Deus fará conosco. Meus irmãos, que final de livro profético fantástico, meus irmãos. Depois de ouvir tanta coisa dura, difíceis, mas verdadeiras, o profeta agora diz isso, meus irmãos.
os humilhados serão exaltados. Então veja aí, até aqui, recapitulando. Qual era a convicção de Miqueias? De que o Senhor é fiel, vai lhe levantar no final, vai lhe restaurar, que o Senhor é justo, que o Senhor humilhará os seus inimigos e lhe dará a vitória, a prosperidade. Mas olha o que o verso... Deixa eu ver aqui. O verso 13 vai nos dizer: mas a terra se tornará em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações, das obras. Então escute isso aqui, Miqueias reconhece que a desolação atual é consequência direta dos pecados do povo. E o que é que isso serve para a gente entender? Isso serve como um lembrete que, embora a restauração seja prometida, as consequências do pecado são reais e graves. Um comentarista diz o seguinte: essa desolação é um chamado ao arrependimento, sublinhando a necessidade da graça de Deus para a verdadeira restauração. Miqueias aqui está pontuando que esse reconhecimento dele, que o mundo da sua época estava totalmente desolado em pecado, mas isso também era uma oportunidade para se arrepender para esse Deus. Meus irmãos, quando o profeta está falando essas coisas, o mundo ímpio está ouvindo. E aqui, indiretamente, é a graça e a misericórdia de Deus sendo estendida. Então aqui, se nós tivéssemos um canal aberto para o mundo, agora o mundo inteiro ouvindo isso aqui, meus irmãos, era a graça de Deus dizendo, eu sei que vocês estão fazendo e eu não vou deixar barato. A minha fidelidade me faz ser justo. A minha soberania me faz enxergar e saber e ter consciência de tudo isso que vocês estão fazendo. E meu braço vai descer. Eu tenho consciência da desolação que vocês estão vivendo e a desolação que eu vou causar. Então, essa fala quer dizer o quê? Se arrependam. Se arrependam. Então, resumindo agora, promessa de levantamento, verso 8. Promessa de justiça de Deus, verso 9. Promessa de humilhação, verso 10. Promessa de vitória, de expansão, de honra, verso 11 e 12. E promessa de perdão, por incrível que pareça, verso 13. Então, o profeta Miqueias tem na sua cabeça, como diz o nosso tema aí, restauração e salvação. A fidelidade de Deus faz com que o verdadeiro cristão maduro, ele consiga ver, começo do capítulo 7, o estado deplorável do mundo que ele habita. Mas ele não para só aí. Ele consegue erguer os olhos para cima e conseguir ver em Deus fidelidade e misericórdia, transformada isso em restauração e salvação para aqueles que se arrependem. Podia terminar aqui, meus irmãos, já terminava assim, maravilhoso, o livro do profeta Miqueias. Mas aí ele vem, que esse Deus que é fiel, é um Deus de providência, é um Deus verdadeiramente de graça. Olha aí, meus irmãos, a providência de Deus. Essa segunda parte aqui, eu vou trazer 6 argumentos aqui também. E o primeiro, ele vai usar uma fraseologia que ele já usou. A questão do pastor. Olha aí, verso 14. Ó Senhor, apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós numa floresta, no meio da terra fértil, que ele seja apacentado em Bazá e Gileade, como nos dias da antiguidade. Quando ele cita essas duas cidades aí, traz para eles o entendimento que foi o melhor período que eles viveram.
o melhor período, tanto de obediência a Deus, como de reconhecer, porque quando você está em obediência a Deus, você reconhece que Deus é bom, que Deus é fiel. Qual é aqui o argumento? O argumento do cuidado de Deus. Olha a consciência que o Miqueias tem. Olha que coisa louca, meus irmãos. Deus vai me castigar, a ira de Deus está sobre mim, eu vou ficar nas trevas, e quem vai fazer isso comigo é Deus. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, ele entende que Deus está o apacentando. Faz lembrar, meus irmãos, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente gosta muito de ler o verso 1, o verso 2, né? Que diz que ele me guia, né? Pelo vale não, ele me guia, só vai decorado, ó. O Senhor meu pastor não me faltará, ele me faz andar em pastos verdejantes. Que alegria, que maravilha. Mas o texto continua e diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado. Olha aí. Como é que um pastor apacenta as ovelhas? É com vara e cajado. Tanto para dizer, não vá por aqui, dar umas batidas, como também para espantar, né, os seus predadores. Mas olha a percepção, é a mesma percepção do salmista. Senhor, eu sei que de alguma maneira, tudo isso que está acontecendo comigo, a punição, o teu castigo, é o teu apacentar, é a tua providência. A providência para nos fazer andar no caminho do Senhor, meus irmãos, em obediência, é sempre o açoite, a punição. Por isso que Hebreus vai dizer: quem não tem a punição de Deus não é filho de Deus. Filho de Deus apanha. Apanha. Então, o primeiro argumento é esse, do segundo ponto. O cuidado pastoral. Deus é descrito como um pastor que cuida. E apacentar, meus irmãos, nada mais é do que proteção, cuidado, sustento, segurança. Nada mais é do que isso. O Senhor nos sustenta mesmo em meio à sua própria punição. E o verso 15, hein? Que verso maravilhoso. Qual é a consciência dele aqui? Eu sei que tu é poderoso, Deus. Eu sei que tu é poderoso. Por quê? Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias em que você saiu da terra do Egito. O que é que está na mente aqui do profeta, irmãos, quando ele fala isso? Qual é a história do passado que ele quer memorar aqui, relembrar aqui? Qual é, irmãos? Quando o povo saiu lá do Egito. O rei impetuoso, humilhando, maltratando, escarnecendo, zombando, pedindo aquilo que seria impossível do povo dar, maltratando. Deus manda lá, vai lá, Moisés. Tira esse pessoal de lá. Aí no caminho, é coluna de fogo, ou coluna de nuvem para coluna de fogo, é água saindo de pedra, é a roupa, todas aquelas maravilhas. É Deus guardando aquele povo. 40 anos no deserto. Aí Miqueias dizendo: Senhor, eu sei que tu me guardas, que tu és poderoso. Eu sei que uma das tuas ações em nos apacentar é nos proporcionar fugas improváveis, é nos guardar de situações. Certamente aqui ele deve ter lembrado do episódio maravilhoso do Mar Vermelho abrir, hein? Senhor, tu acabou com todos eles. Um bando de pecador, meus irmãos. Porque a abertura do mar foi logo no comecinho. Depois eles demoraram para chegar na terra prometida. Na verdade, esses nem chegaram, né? Só a geração de Josué e Calebe. Ficaram mortos no caminho. Deus sempre vai purificando na caminhada, até chegar o grande dia. Então Miqueias tinha essa convicção: ah, Deus, tu sempre nos protege e nos guarda. E tu nos protege e nos guarda porque tu sempre foi o mesmo. Toda
todo o pecado, toda a depravação que aconteceu no caminho de 40 anos, não afetou a fidelidade do Senhor. A promessa que ele fez lá em Gênesis 3, não afetou. A promessa que depois ele colocou redigida nos mandamentos, não afetou. Miqueias tinha convicção que os pecados do povo de Deus não mudaria a Deus. Deus continuaria sendo Deus maravilhoso, Deus poderoso. Aí o verso 16 e o verso 17, meus irmãos. As nações verão isso. Todos verão o quanto Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel a Ele mesmo, meus irmãos. Não é porque a gente é bom, não. E aqui vale lembrar, puxa vida, como Deus é bom. Então não importa o meu pecado. Não importa o meu pecado, Deus sempre vai me perdoar. Mas isso não é justificativa e abrindo as portas para você pecar. Lembre de Romanos 6. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para quê? Para eu pecar mais ainda? Não. Não. Porque Deus me transformou. Deus me deu um novo ser. Eu sou uma nova criação. Então eu não devo sentir prazer de pecar para ver a graça de Deus abundar. O simples fato de eu já ter a graça na minha vida, eu lutarei para viver a santificação o máximo que eu puder, por gratidão a esse Deus. Eu sei que eu vou sofrer, mas eu quero sofrer por minha fidelidade a Deus e não por minha infidelidade. Em hipótese alguma. Você deve sair daqui hoje achando, porque Deus é fiel, porque Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Não importa o que eu faça, Deus sempre me perdoará. Isso é verdade. Mas se você, sabendo disso, você tem prazer em pecar, é porque você não foi alcançado. Quem peca tem que se envergonhar. Quem peca tem que se arrepender. Não existe outro caminho. As nações vão se envergonhar. Com todo o seu poder, porão a mão sobre a sua boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão pó como serpentes, como animais que se arrastam pelo chão. Tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. A graça de Deus se estende além de Israel, afetando até as nações. As nações testemunharão o poder de Deus e serão forçadas a reconhecer sua soberania. Sproul, um dos grandes comentaristas, diz: este reconhecimento global da soberania de Deus é uma manifestação da sua graça abrangente. Aí eu vou mais. Pode ser simplesmente um reconhecimento. Se eu vou entender que isso aqui vai ser o grande dia. E aí não tem mais jeito de perdão e salvação. Mas eu também posso entender, junto com o verso 13. É uma das últimas oportunidades. Talvez aquilo que alguns chamam o grande avivamento, onde muitos reconhecerão que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus é grande, que não existe um Deus, outro Deus, além dele. E aí o verso 18, o verso 19, o verso 20, fala exatamente daquilo que trouxe o tema do nosso último sermão. Da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus, mostrando ser compassível, incomparável é o nosso Deus. Incomparável em sua soberania, em sua majestade, incomparável em sua fidelidade, incomparável na sua aliança e promessa. Olha aí o que é que esse verso vai dizer para a gente, o 18, o 19 e o 20, meus irmãos. Quem é semelhante a ti, ó Deus? Há alguém que eu possa comparar? Por que que ele chegou a isso, meus irmãos? Porque ele tinha consciência da soberania de Deus. Ele tinha consciência que essa soberania de Deus o fazia justo, fiel a tudo aquilo que ele se comprometeu. Eu escolhi vocês, nós vimos isso, de todas as famílias eu escolhi vocês.
Há comparação, para quem eu olho para comparar, não existe. Por quê? Quem perdoa a iniquidade e que te esquece da transgressão do remanescente da tua herança. Quando ele fala que esquece do remanescente, ele está falando daquele que se arrependeu e largou o pecado. E quando ele diz esquece aqui, meus irmãos, não é que apagou. Não é que apagou, tá? O esquece aqui é que não leva mais em consideração. O esquece aqui, meus irmãos, não vou passar em rosto, eu perdoei. Vou colocar uma pedra em cima disso. A ideia é essa. Não é que Deus vai sofrer de amnésia. O Senhor não retém a sua ira para sempre. Lembra do que o profeta disse? Verso 9, sofrerei a ira do Senhor. Ele tinha consciência que a ira do Senhor, ela é aplacada com o coração arrependido e contrito. Quem o desprezará? Não confunda a ira de Deus com as consequências. As consequências são consequências. Eu estou sofrendo a ira de Deus. Não. Você está sofrendo as consequências do seu pecado. Deus lhe perdoa. Deus não está mais irado com você, não. Agora, as consequências não confunda com ira, tá? Não confunda. Por quê? Porque tem prazer na misericórdia. Compaixão. Deus tem compromisso com Ele mesmo. Olha o que ele vai dizer, irmão. Ele voltará a ter compaixão de nós. Aí ele não fala mais na primeira pessoa, ele sempre está falando dos remanescentes, todos aqueles que se arrependem. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Porque os nossos pecados, quando a gente não se arrepende, ficam diante do Senhor, o ofendendo. A partir do momento que a gente pede perdão, então Deus tira da frente dele. Joga para longe. A percepção de lugar mais longe nessa época aqui era as profundezas do mar, querendo dizer que nunca se vai achar. Nunca se vai achar. As profundezas do mar, até hoje, é estudado. Tem locais que o homem nunca chegou no fundo do mar. Nunca chegou. Então é a ideia de que jamais o Senhor vai lá olhar. Por isso o esquecer, entendeu? Jamais. Porque Deus, perdoei, perdoa, está perdoado. Não é como a gente, não. A gente perdoa, mas fica aquele rancorzinho. Na primeira oportunidade a gente vai lá e, joga na cara. Deus não faz isso, não. Sabe por que Deus não faz isso? Porque a gente peca toda hora. Se ele trazer o que ele jogou no mar, não, quando a gente se arrependeu, não. Tem um bem quentinho que a gente faz. Aí, ouvindo tudo isso, meus irmãos, não podia terminar, né? Com o verso 20. Aí o Senhor finca. Por que que ele é um Deus de aliança, um Deus de promessa? Porque no tempo e no espaço, o Senhor prometeu. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha aí o verso 20, como é que termina. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, aos quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Quando eu leio isso aqui, eu fico imaginando assim, hoje, né? Onde é que está Jacó? Onde é que está Abraão? Está com o Senhor, né? Então vamos aqui conjecturar, tá, irmãos? Só por questão de ilustração. Eu não estou dizendo que é isso exatamente que está acontecendo, tá, irmãos? Mas vamos imaginar que agora, Jacó, Abraão, está olhando para Deus, está vendo Deus irado com o Brasil, com o mundo, né? E aí Jacó e Abraão dizendo assim, Senhor, olha a promessa que o Senhor fez para a gente. O Senhor disse que desses imundos, tudinho que estão lá, nós também fizemos parte. E o Senhor prometeu que ia nos salvar.
O Senhor prometeu que sempre ia dar o escape. O Senhor prometeu que todas as vezes que o teu povo se humilhasse, como diz lá Isaías, né? E clamasse, recorresse a ti, o Senhor perdoaria. Que o Senhor transformaria um coração sujo em limpo. É assim que eu vejo, ó, irmãos. O Brasil está uma desgraça. O mundo está caminhando para uma desgraça, meus irmãos. É cada aberração que a gente vê. O que é que está acontecendo nas escolas? A promiscuidade, entendeu? A questão da vida, como isso está sendo irrelevante para as pessoas. A questão do casamento. A questão da união, né? Hoje tem não sei quantas categorias. Não existe mais só o hétero. É o hétero e vai um monte de coisa. E teve uma que eu ouvi agora que eu não vou nem dizer porque soa como palavrão. Boy alguma coisa, tá? Tem um negócio aí agora aí, que a pessoa se identifica. Entendeu? Aí você olha, se você olhar só para isso, você diz assim, rapaz, é igual aquela torre de Siloé. Os apóstolos, a torre caiu e matou alguns aí. Senhor, matou porque o bicho não presta, né? Era para ter caído mesmo. O Senhor disse, rapaz, olha, eles não eram piores do que vocês, não. Vocês não são melhores do que eles, não. Mas quando a gente olha para um texto desse, a gente diz assim, rapaz, Deus realmente é fiel às suas promessas. Porque se ele não fosse fiel, meus irmãos, a gente não tinha chegado nem a existir, porque já no tempo de Paulo a desgraça já era grande. Né? Aí engana as pessoas dizer assim, não, Jesus está perto de voltar, porque o que eu estou vendo hoje no mundo, ô meu irmão, vá ler Coríntios, vá dar uma pesquisada na história, onde esse contexto de Corinto acontecia, para você ver a desgraceira. E aqui eu dei algum contexto do que acontecia. Já pensou, irmão, no culto aqui, um faz relação sexual aqui, o outro diz, vem para cá, que aqui está melhor. Aí, outro lá atrás fazendo, homem com homem, mulher com mulher. Pega o animal aí, bora, é para a glória de Deus. Era isso que acontecia, irmãos. Não estou brincando, não, era isso que acontecia. Vamos beber até virar perna. Vamos ficar falando palavras. É isso que acontecia. E Deus não acabou. Por que Deus não acabou? Porque Ele é fiel. Ele vem buscar no meio dessa desgraceira toda aqueles pelos quais Ele deu a vida. Que seja eu e você. Como é que eu termino aqui, aplicando para nós? Vou ser simples e direto. E bem didático aqui. A mensagem de Miqueias 7, de 8 a 20, nos relembra de maneira poderosa a fidelidade e a misericórdia de Deus. Ele promete levantar-nos das nossas quedas, ser nossa luz nas trevas e realizar justiça e redenção. Como um pastor, ele cuida de nós com ternura e providência, mostrando maravilhas e humilhando nossos inimigos. Ele é incomparável em seu perdão e continua a ter compaixão, removendo nossos pecados completamente e cumprindo suas promessas eternas. Meus irmãos, que esta certeza da fidelidade e misericórdia de Deus nos fortaleça e nos encoraje a confiar plenamente nele, mesmo em meio às adversidades. Que não percamos a consciência de que Deus é soberano, que todas as coisas estão sob o seu controle. Que possamos sempre lembrar que, apesar das circunstâncias, nosso Deus é um Deus de restauração, de salvação, de providência e graça. E que possamos viver de maneira que reflita essa confiança, proclamando a todos a grandeza do nosso Senhor. Miqueias nos ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Todas. Inclusive quando estamos sendo punidos pelos nossos pecados. Buscando sempre sua justiça, restauração e promessa de salvação. A fidelidade de Deus é a base sólida para a nossa esperança e confiança. E por fim, a esperança de Miqueias está ancorada na certeza do caráter
imutável e nas promessas de Deus, que são eternas e confiáveis, mesmo em tempos difíceis. A luz das promessas divinas brilha e o caráter de Deus permanece constante, assegurando a restauração e o futuro do seu povo. O mundo está piorando, o mundo está se deteriorando, estamos naquilo que o Novo Testamento diz, dores vai dar à luz, mas o Senhor permanece imutável. Ele é fiel, Ele é misericordioso. Nós, sabendo dessas verdades, o que é que temos que fazer? Nos arrepender dos nossos pecados e viver alegremente, mesmo em meio às trevas, confiando que a luz está sobre nós. E ao saber disso, somos responsáveis para dizer para o mundo: olhe, não brinque com Deus. Não brinque com aqueles que o Senhor chamou para si. O Senhor é fogo consumidor. É dele a justiça. Ele diz isso lá em Romanos. Eu sou o vingador. E o Senhor não deixará nada, nada, meus irmãos, nada sem a sua justiça justa e condenatória. Porque Ele é fiel. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, mais uma vez,